Teria a Record TV escondido uma treta entre Simeone e o humorista carioca? Bom, pessoal, por que estão dizendo isso? Como vocês sabem, o quadro Sou Fazenda é exibido todos os dias em que tem eliminação, ou seja, todas as quintas-feiras. Ontem a Galisteu deu a desculpa de que o quadro não foi exibido porque tiveram muitas tretas durante o dia e que a edição do programa seria muito longa, mas que o quadro seria exibido no dia seguinte. Antes da edição ir ao ar, o jornalista Gabriel Perlini já sabia que o quadro Sou Fazenda não iria junto com o programa. Tô cobrindo o festival em Caldas Novas e não tô vendo eliminação à Fazenda, mas me sopraram que hoje não vai ter o quadro Sou Fazenda porque a Simeone surtou com o Carioca na gravação e abandonou o estúdio por conta de uma piada que ela não gostou. O quadro não foi exibido mesmo? E aqui o Gabriel perguntou e ele adivinhou, né? Porque a pergunta dele foi feita antes do quadro não ser exibido e depois o quadro de fato não foi exibido e casou com a informação dele. E aí é claro que nós acreditávamos no que dizia o Gabriel Perlini. Até que ontem, na sexta-feira, dia de festa, a Record TV tirou o atraso e colocou o quadro Sou Fazenda. Nesse quadro já começa com o Carioca fazendo uma piada do tipo: ah, tem aqui uma pessoa maravilhosa e tudo mais, que eu gosto muito. E aí ele diz, é minha mãe. Não é a Simeone, no caso, né, que tava ali na frente dele. Uma piada clássica, uma piada já manjada. E neste momento a Simeone diz, eu não gostei, achei sem graça, não sou obrigada a ficar aguentando brincadeirinhas. Eu, inclusive, vou sair. E ela sai do programa. Depois de um tempo, o Carioca diz, opa, o que aconteceu aqui, meu? Era uma brincadeira e tudo mais. E aí a Simeone volta dizendo que trollou o Carioca, assim como trollou todo o público que assistiu ela. Mas e aí, será que isso foi um teatrinho para esconder uma verdadeira treta? Ou na verdade foi isso e o Gabriel Perlini estava errado? Nós temos aqui dois pontos. Primeiro, que o Gabriel Perlini não se pronunciou a respeito se a informação dele estaria errada ou se a informação dele estaria certa e a Record TV quis esconder uma briga. Bom, antes de tudo isso, antes do quadro ir ao ar com essa treta de mentira, o Gabriel Perlini havia noticiado o seguinte, que a treta da Simeone com o Carioca teria sido por uma piada dele em relação ao Tony Salles e a Sheila Carvalho. Para quem não sabe, a Simeone foi amante do Tony Salles enquanto a Sheila Carvalho estava dentro de A Fazenda. Então teria sido feita uma piada nesse sentido e aí a Simeone teria então abandonado a gravação. E aí a gravação não tinha sido concluída e que por causa disso o quadro não seria exibido. Ou seja, nada a ver com piadinha de mãe e tudo mais, que nem foi essa daí. E o Gabriel Perlini já tinha trazido um ponto que fazia muito sentido, por sinal. Ele analisou, e eu também analisei isso, e é verdade, que o programa na quinta-feira começou depois do horário normal e terminou antes do horário que era para terminar. O programa foi bem mais curto do que o normal. Ou seja, fica bem claro que caberia o quadro do Carioca ali, mesmo que tivessem inúmeras tretas para cobrir, mas caberia porque ainda tinha tempo. Então a desculpa da Galisteu de que não deu tempo de exibir o quadro do Carioca acabou caindo por terra. E aí a especulação que surgiu na internet agora é o seguinte: como o quadro não havia sido finalizado e aquela piada poderia cair mal pro público, colocar ali a Simeone abandonando a gravação poderia cair mal pro próprio Carioca. Para evitar um desconforto, a Record TV teria convidado a Simeone novamente para gravar o quadro, desta vez com a promessa de que não haveria piada sobre Tony Salles e Sheila Carvalho, e ainda assim com eles fazendo uma piada que simulasse uma briga para desmentir todas as notícias que saíram. Será que realmente aconteceu isso, pessoal? Por enquanto, nós não temos nenhuma prova concreta de que isso realmente foi feito. Por enquanto, o Gabriel Perlini está sendo passado como mentiroso, tá bom? Na live do Eliminado com o Lucas Selfie, perguntaram para Simeone sobre a treta com o Carioca e ela se recusou a responder. Então ela alimentou essa treta. Óbvio que para criar mais expectativa para o pessoal assistir ali o quadro e ver que na verdade não houve treta nenhuma. Porém, gente, a teoria de fato que teria realmente acontecido alguma treta e que refizeram o quadro para que não alimentassem esse tipo de notícia, segue viva, né? A teoria segue viva. Portanto, eu acho que se realmente a Record TV escondeu uma briga da Simeone com o Carioca, em breve nós teremos informações concretas sobre isso. Nós teremos alguma prova, o próprio Gabriel Perlini se pronunciando. Por enquanto ele não disse nada, mas vamos aguardar e qualquer novidade eu trarei aqui para vocês, pra gente ver se a Record TV escondeu ou não essa treta aí. Por enquanto, vão me dizendo suas opiniões, o que vocês acham. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, eu voltarei aqui com mais informações sobre esse e outros casos. Até uma próxima e tchau!